Ruth, capítulo 4, do verso 13 ao verso 22, acompanhe com atenção, com reverência, o que diz a palavra de Deus. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Habitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho, que teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou para cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, das gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou a Davi. Deus, agora eu peço, Senhor, que Tu abençoe o tempo que teremos, que o Senhor nos dê concentração, que o Senhor aquiete os nossos pequeninos e que o Senhor também aquiete o nosso coração, para que possamos ouvir Tua voz por intermédio da Tua santa palavra. No nome de Jesus. Amém. Então nós chegamos finalmente ao desfecho de todo o livro. E nesse ponto da história, eu posso dizer que Belém estava em festa por conta do matrimônio de Boaz e de Ruth. Noemi, antes desamparada, agora encontrou o resgate que preservaria o nome de Elimeleque. E Ruth finalmente encontrou o descanso sob as asas do Deus de Israel, no cuidado e na proteção do matrimônio com Boaz. E Boaz, por meio de seu ato de resed, de amor pactual, ele recebeu a bênção de ser frutífero e afamado em Belém. E diante de tudo isso, nós nos perguntamos o que mais pode acontecer. E agora, querido ouvinte, você deve estar se perguntando: mas pastor, qual é a importância desse breve e singelo romance para nós? Qual é a contribuição dessa história para a história da redenção como um todo? O que essa história que se passa num tempo caótico em Israel contribui para a história da redenção? O que Deus tem para Boaz, Ruth e companhia? E eu quero partir do ponto, e eu quero que você preste muita atenção. Deus está fazendo mais do que simplesmente unir duas pessoas, resgatar uma viúva e a propriedade de seu marido. O Senhor, por meio de sua ação soberana e providencial, está preparando o seu povo para um novo capítulo na história da redenção. O livro, meus irmãos, os eventos de Ruth nos enchem de expectativa para a inauguração de um novo tempo na história, para a chegada de alguém muito importante para os planos de Deus. É por isso, conforme você vai perceber, Deus é central nos eventos que concluem o livro. E com muita razão. E no fim dele nós vamos entender qual é o propósito de Deus, através de Boaz, Ruth e Noemi. E eu quero meditar com vocês no seguinte tema. Guarda esse tema: Deus cumpre o seu propósito. Deus cumpre o seu propósito. Como Deus o cumpre? Ou o que exatamente Deus tem em vista com os eventos que fecham o livro de Ruth? Eu quero destacar 4 pontos. A começar do verso 13 ao verso 16. Por o Senhor resgata. O Senhor resgata. E uma vez mais, eu quero que você volte os seus olhos para o verso 13. Quando o narrador inicia dizendo assim: tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então Boaz e Ruth tornaram-se marido e mulher. E passada a expectativa com o casamento, todos aguardaram pelos frutos que essa união produzirá. E lembre-se, irmãos, acompanhem
A linha de raciocínio de toda a história. Descendência, semente, são o grande foco da história. E uma vez que esse é o interesse que o narrador produz, ele faz questão de atender. Ele diz, Ruth teve um filho. O Senhor os abençoou com o filho. E é importante que você não perca os detalhes de vista, porque quando olhamos para o texto, nós notamos que Deus é o sujeito do verbo. Ou seja, não foi Boaz que a fez conceber, mas o Senhor lhe deu um filho. Em toda a Escritura, a concepção se deve à ação de Deus. E tudo nos leva a crer, irmãos, que Ruth, casada por cerca de 10 anos, sem nenhum filho, era estéril, até que Deus fez uma intervenção especial na sua vida. Então, logo aqui, a história de Ruth se assemelha à das matriarcas de Israel. Sara, Rebeca, Raquel, todas estéreis. Até o momento que Deus, somente Deus, lhes abre a madre. Lembra do verso 12? Veja o que diz o verso 12 aqui do capítulo 4. Seja a tua casa como a de Pérez, que Tamar teve de Judá. Pela prole... Não é o verso 12. Verso 11, irmãos. Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Os anciãos de Israel estão desejando que ela seja frutífera como as mulheres que edificaram a casa de Israel. E aqui, irmãos, já aqui, verso número 13, nós vemos o cumprimento inicial dessa promessa. A estéril Ruth dá luz ao filho. Um outro detalhe muito importante é que ela dá luz ao menino. E por que esse detalhe é importante, pastor? Justamente porque ele atende à grande necessidade da história. Eu preciso lembrá-lo que em Israel, o filho, o menino, ele dava seguimento à linhagem de sua família. E pensando no problema que existe aqui na história de Ruth, este menino atende à necessidade de Noemi, de um herdeiro, bem como de Elimelec, seu falecido marido, de alguém que resgate e preserve o seu nome em Israel. E o que é que nós temos na sequência? Versos 14 e 15, olha para o texto. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama me deu a luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então a notícia provocou o louvor das mulheres da cidade. Possivelmente essas mulheres são as mesmas que vemos no capítulo 1 saudar o trágico retorno de Noemi a Belém. Agora, por sua vez, elas aparecem para louvar a sua sorte. Mas perceba que o foco da canção, o tema da canção, não é Noemi. Não é a criança recém-nascida, mas o Senhor. E por que o Senhor deve ser louvado, irmãos? Porque Ele proveu um resgatador para Noemi. E aí talvez, se você tenha acompanhado minha série, talvez você se questione da seguinte forma, mas o resgatador da história não é Boaz? Como assim há 2 resgatadores aqui? Boaz é descrito como resgatador no capítulo 2 e no capítulo 3, mas o recém-nascido também recebe o título de Goel. E é curioso, pois essa é a única vez em todo o Antigo Testamento que Goel é aplicado a alguém que não é um adulto. Só que o título é perfeitamente apropriado, uma vez que esse menino põe um fim na desgraça da família de Noemi, herdando o nome e a propriedade do falecido Elimelec. Adiante. Além do mais, como fica claro no verso 15, ele será o restaurador da vida e da velhice de Noemi. E aí um comentarista diz que aqui há uma linguagem messiânica. Linguagem messiânica. O que é que ele quer dizer com isso? É que este menino nasceu para ser um símbolo, uma figura de um resgatador maior e melhor que viria no futuro. Mas pensando num ângulo mais prático, chamá-lo de resgatador significa
que ele seria o responsável por prover, por proteger e por cuidar de Noemi, suprindo assim suas necessidades. Lembre-se que essa cultura é uma cultura bem diferente da cultura onde vivemos, onde o cuidado com os pais é mandato divino. Então este menino está ligado a Noemi sob a obrigação de protegê-la e provê-la para o resto da sua vida. E do mesmo modo, meus queridos, prestem atenção, como os anciãos na porta de Belém desejaram que Boaz fosse afamado, é pronunciada a mesma bênção por parte das mulheres aqui. E aí uma pergunta que nós fazemos, com curiosidade. Será que tanto Boaz como seu filho seriam afamados, conhecidos? Me permita dar essa resposta mais tarde. Mas o que mais chama a atenção é a declaração final sobre Ruth. Preste atenção, olhe para cá, se concentre. Não é segredo para ninguém, meus irmãos, que Ruth amava sua sogra. No capítulo 1, ela toma uma decisão radical. Ela deixa para trás sua parentela, sua terra, seus deuses e se une pactualmente a Noemi, a Israel e ao Deus de Israel. Só que ao retornar a Belém, Noemi estava tão amarga com a providência divina que ela disse: eu parti ditosa, eu parti cheia, abundante, mas Yahvé me trouxe vazia, pobre. Só que o curioso é que ela não voltou completamente vazia. Ela voltou com Ruth. Mas agora, as mulheres de Belém reconhecem o que a amarga Noemi não foi capaz de reconhecer, que Ruth é melhor do que 7 filhos. Ruth é melhor do que 7. Embora tenha voltado sem filhos, isso não significa que estava de mãos vazias, porque Ruth não era só melhor do que os 2 que ela tinha perdido. Ela era melhor do que 7 filhos. E o verso 16 é um quadro perfeito disso, quando diz: Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Neste verso, irmãos, e no seguinte, fica claro uma coisa: este menino nascido substitui os 2 que morreram em Moabe. E o Antigo Testamento costuma associar peito ou colo a cuidado materno. Então, ao carregá-la junto ao peito, Noemi está assumindo o privilégio e a responsabilidade de criar essa criança. Ou seja, este menino, este bebê, era filho dela de lei e de fato. Tanto que no verso 17 é dito: a Noemi nasceu um filho. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o ato de amor pactual de Ruth e de Boaz. Eles não geraram um filho para si, eles geraram um filho para Noemi, a fim de reverter a desgraça da sua família. E aqui as cortinas se fecham, Noemi sai de cena na narrativa. Ela que ao início da história estava amarga, vazia, ao fim dela, nós vemos que Yahvé mudou sua sorte. Ela está ditosa, cheia, feliz, novamente. Nós estamos meditando, meus irmãos, no tema Deus cumpre o seu propósito. Primeiro vimos que o Senhor resgata. Em segundo, eu quero apresentar uma expectativa pelo servo do Senhor, verso 17. A expectativa pelo servo do Senhor. Diz assim o verso 17. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Você deve estar se perguntando por que as mulheres em Belém deram nome à criança e não Noemi. Essa é uma dúvida que nem mesmo os acadêmicos conseguem ter unanimidade. E de fato não se trata de uma prática muito comum no Antigo Testamento. Mas uma coisa que chama muita atenção é que o nome escolhido não é um nome usual. Não é um nome comum em Israel. Obed, irmãos, significa servo. E tudo indica se tratar de uma abreviação de Obadias, que é servo do Senhor. E aí precisamos fazer uma pergunta importante ao texto, que é: por que esse nome é escolhido? Quando olhamos o contexto imediato,
ou seja, as evidências que a história nos dá, nós podemos dizer que ele é chamado Obed simplesmente porque ele será o servo de Noemi. Pois ele será responsável para garantir sua sobrevivência e seu cuidado. No entanto, meus irmãos, e aqui eu quero que você acompanhe a minha linha de raciocínio. Esse nome, ele tem um papel muito importante na história da redenção. Na história toda que a Bíblia conta. Porque servo do Senhor é um título messiânico, que aparece especialmente nas profecias do livro de Isaías. É um servo futuro, que cumprirá a vontade de Deus e trará salvação a todos os povos. Por exemplo, no capítulo 42, vocês não precisam abrir nenhum desses textos, tá bom? Vocês podem ter acesso a esse material. Isaías capítulo 42, no verso 1 é dito: eis aqui o meu servo, eis aqui o meu Obed, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Mais à frente, capítulo 53, é descrito uma pessoa que sofre em sofrimento vicário, substitutivo, para pagar pelo pecado do povo. E é dito sobre ele: o meu servo Obed procederá com prudência, será exaltado, elevado, muito sublime. E ao fim do capítulo 53, ele verá o fruto do trabalho penoso de sua alma. Ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Acompanhe a linha do texto. No Novo Testamento, irmãos, os autores inspirados dão a interpretação cristocêntrica das profecias, tipos e sombras do Antigo Testamento. E quando chegamos à primeira carta de Pedro, no capítulo 2, Pedro diz: esse servo do Senhor sobre quem Isaías fala, essa figura é perfeitamente cumprida na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, em seu sofrimento na cruz do Calvário. Eis o cumprimento perfeito do servo sofredor. Então, quando pensamos no nome Obed, já que em Ruth, precisamos enxergá-lo como um título messiânico, irmãos. Esse menino, nascido com esse nome e na posição de resgatador, é uma sombra do Messias. É um tipo do Messias. E o mesmo acontece com Davi. O clímax da história, Davi. Em mais de 30 vezes no Antigo e no Novo Testamento, irmão, sabe do que Davi é chamado? Obed do Senhor. Servo do Senhor. Então, Obed nos leva a Davi. Davi, por sua vez, nos leva a Cristo. E você sabe como Jesus descreveu a si mesmo? Ele disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir, para dar sua vida em resgate de nós. Nós estamos meditando no tema Deus cumpre o seu propósito. Primeiro, o Senhor resgata. Segundo, Deus gera expectativa pelo servo do Senhor. Terceiro, o Senhor inclui os gentios na aliança. O Senhor inclui os gentios na aliança. Versos 18 a 22. Diz assim: são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. É muito significativo, queridos, o fato do livro concluir com essa genealogia. Essa lista de nomes aparentemente incomum, comum na verdade, desinteressante, essa lista de nomes é o ápice, é o clímax da história. Sem essa lista de nomes, o livro de Ruth é uma história bonita, mas ela não é digna de ser incluída no cânon bíblico. Porque essa lista de nomes dá o significado teológico do livro, a começar pela inclusão dos gentios no povo de Deus. Lembre-se que Salmão, pai de Boaz, casou-se com Raabe. Quem é Raabe? Livro de Josué, prostituta cananeia que escondeu os espias em Jerusalém e que depois recebeu a graça de viver entre o povo de Deus na terra prometida. O fruto dessa união, Boaz. Boaz casa-se com Ruth, a moabita. E o que é que nós percebemos, irmãos? Você precisa entender que existe um caminhar progressivo da revelação.
Deus, ao longo da história da redenção, ele foi se dando a conhecer. Ele foi revelando o seu propósito. E um desses é a inclusão dos gentios. A cada passo que a revelação vai dando, fica-se mais claro de que Deus tinha um plano de não só ter judeus entre o seu povo, mas de incluir também os incircuncisos, os gentios. Na promessa ao patriarca Abraão, olhe para mim, é prometido o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos além de Moisés, e na lei há uma provisão para admitir um estrangeiro que gostaria de viver em Israel. Só que quando chegamos ao livro dos profetas, a expectativa da inclusão dos gentios alcança o ápice. Porque vislumbra-se o dia nos profetas, irmãos, em que a adoração ao Senhor seria universal. E que a salvação seria não só para Israel, mas para todas as nações da terra. Tanto que o profeta Isaías diz, no capítulo 11, naquele dia, olha só a linguagem que ele usa: recorrerão as nações à raiz de Jessé. Quem que é Jessé? O filho de Obed. Recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. No capítulo 56, irmãos, é dito que os estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servir e o amarem serão levados ao seu santo monte, terão seus sacrifícios aceitos no altar, porque agora o templo do Senhor não é mais só para Israel, será casa de oração para todos os povos. A adoração, a salvação tornou-se não só restrita a uma etnia, mas para todos os povos da terra. Em Cristo, salvação e adoração são para judeus e gentios, porque agora o Israel de Deus é um povo multiétnico. Então, em Cristo, Raabe, Ruth, outros estrangeiros, como nós somos gentios de nascimento, são incluídos no povo de Deus, são agraciados com a sua bênção, participam dos privilégios da aliança. Nós estamos meditando no tema Deus cumpre o seu propósito. Primeiro, o Senhor resgata. Segundo, a expectativa pelo servo do Senhor. Terceiro, o Senhor inclui os gentios na aliança. Por último, o Senhor prepara a vida do rei prometido. Verso 22, o Senhor prepara a vida do rei prometido. Qual é a última palavra do livro, irmãos? É um nome. Davi. Davi. Há uma contagem de 10 gerações e no fim, o autor se contenta em terminar com um nome. Mas que mensagem poderosa comunica esse nome, irmãos? Davi. E ele faz isso porque conecta o fim do livro de Juízes com o fim do livro de Ruth. Você se lembra o que é dito no final do livro de Juízes? Que é a época na qual se passa essa história. Volte aí 2 folhas. Juízes capítulo 21, verso 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, o livro de Juízes termina com o povo precisando de um rei. O livro de Ruth termina com um rei, Davi. O livro de Ruth termina com a provisão divina para o rei que a nação precisa, Davi. Há aqui, meus irmãos, a solução para os problemas do tempo dos juízes, que é um rei segundo o coração de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante. Irmãos, a importância de Davi está no fato de ele ser um protótipo. O que é que essa palavra é difícil, né, Davi? Olha que nome bonito, teu Davi. Né? Davi é um protótipo, irmãos. Ele é um tipo, ele é uma sombra, ele é um retrato, ele é uma figura. Ele aponta para algo, para alguém além de si mesmo. O reinado de Davi é uma preparação para a vinda de outro rei, cujo reinado duraria para sempre. E quando chegamos em 2 Samuel, Deus promete a Davi que levantaria um de seus descendentes, que estabeleceria para sempre o seu reino. E nas palavras de Deus, ele diz a respeito desse descendente de Davi: eu lhe serei por pai, e ele
e será por filho. Mas quem é esse, irmãos? Quem é o rei prometido? Por quem exatamente Israel deveria esperar para além de Davi? Quem cumpre essas promessas? Abra comigo Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Genealogia que inaugura o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1, verso 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. Preste atenção nos termos que são usados pelo evangelista. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Você percebe aqui que é quase um copia e cola da genealogia, ela é incluída aqui. Aí eu pergunto a você, o nome de Boaz e de Obed tornaram-se afamados ou não? Tornaram-se afamados para além de Belém. As nações da terra conhecem o nome desses dois. Mas a genealogia não para por aqui. Eu quero que você vá comigo ao verso 16. Ao clímax. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E aí no verso 17 a conclusão. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então, quando defende a linhagem de Davi, a escolha de Davi para governar Israel, o livro de Ruth, irmãos, está nos conduzindo a Cristo. Não por acaso, ela é uma das mulheres mencionadas na genealogia. Porque esse romance da redenção não só dá a Israel um rei segundo o coração de Deus, ele nos dá o Boaz maior, o Davi maior, Cristo, o Salvador, que nasce em Belém na casa do pão, mas que é pão da vida, que alimenta as nações com salvação. E o que nós aprendemos, queridos, com o desfecho desse livro? Eu quero trazer aqui 4 breves lições para vocês. Preste atenção, olhe para mim. Vocês também, tá, criança? Vou falar com vocês daqui a pouco. Em primeiro lugar, o livro de Ruth nos ensina sobre o domínio soberano do Senhor. Eu creio que o nosso grande desafio, irmãos, é ter coerência entre o que confessamos e como vivemos. E eu explico para vocês. Geralmente nós temos a ideia correta da doutrina. Mas nós não temos, ou não sabemos como essa doutrina deve influenciar o nosso viver diário. E talvez o maior caso disso seja a doutrina da soberania de Deus. Porque cremos em um Deus soberano, mas essa verdade costuma ter pouca relevância diante de nossas decisões, das crises, das dificuldades, desafios que enfrentamos na vida. Mas eu penso que o livro de Ruth, irmãos, esse breve livro, ele nos lembra mais uma vez que Deus reina soberano sobre a história. Ele tem domínio sobre todos os eventos, sobre todas as ações de suas criaturas. O livro de Ruth nos ensina que Deus é soberano sobre as crises, tragédias, dissabores, bem como sobre as alegrias, conquistas, êxitos. Deus é soberano absolutamente sobre tudo. Ele não entregou Belém ao acaso. Ele não entregou Noemi e Ruth à própria sorte. Ele não faz isso conosco também. O Salmo 103 diz: no céu o Senhor estabeleceu o seu trono, e como ele domina sobre tudo o que existe. Meus irmãos, tenha
a doutrina certa, mas tenha também a atitude certa frente aos acontecimentos da vida. Enxergue a história pelas lentes da soberania implacável de Deus, sua soberania perfeita. Olhe para a política nacional, para a economia, para a cultura do nosso país, para o seu trabalho, para os rumos que sua família e a igreja têm tomado. E lembre-se, há um Deus no céu que governa absolutamente sobre tudo, que Ele tem a história em suas mãos, Ele vai conduzir a história para o propósito pelo qual tudo existe, que é a glória do seu próprio nome. Deus tem a história nas suas mãos. Davi, tudo que acontece, Davi, você está aqui agora, ó, pode estar passando um mosquitinho aqui voando. Os carros estão passando lá fora, Cecília. Viu lá? Os carros estão passando. Do outro lado do mundo tem alguma pessoa fazendo alguma coisa que a gente não sabe. Deus sabe de tudo. Ele tem um controle, Aurora, sobre tudo o que acontece. Então, da mesma forma como a gente não pode ler a história de Ruth e pensar assim, não, Deus não está no controle. A gente não pode pensar assim sobre a nossa vida. Tudo o que acontece, seja bom, seja ruim, tem a mão de Deus. Mas o melhor de tudo, tudo que Deus faz, Ele o faz cooperar para o nosso bem, para a sua glória. Segundo lugar, nós aprendemos também no livro de Ruth com a amargura de Noemi. E eu tenho certeza, querido, que em algum momento da sua vida você se identificou com ela. Você se tornou Mara. Você olhou com rancor para a providência do Todo-Poderoso e respondeu com amargura. Talvez seja como você se sente nesse momento exato da sua vida. E eu confesso, irmãos, eu falo por mim, facilmente, nós nos deixamos tomar pelo sentimento, pelo ressentimento. Pela sensação de que Deus está contra nós. Quando perdemos pessoas queridas. Quando recebemos um diagnóstico que nos preocupa. Quando sofremos pela infertilidade. Beiramos uma crise profissional. Uma empreitada fracassa. Temos problemas na família, seja o que for. Temos a tendência de olhar com desconfiança para o céu. E dizer, o Todo-Poderoso tem me afligido. Sabe qual é o problema, querido? Preste atenção aqui, é que como Noemi, nós somos míopes. Nós somos míopes, porque não somos capazes de enxergar exatamente o que Deus está fazendo com o nosso sofrimento, o que Deus está fazendo nos momentos difíceis da vida. E você precisa entender, o Evangelho não apresenta uma divindade sádica, um Deus que tem prazer no teu sofrimento, mas antes o Evangelho apresenta um Deus que é sábio, que é poderoso, que é a própria bondade e que faz até mesmo a dor, o sofrimento servir ao seu propósito soberano. Tanto que o apóstolo Paulo diz, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem dos que o amam, dos que foram chamados segundo o propósito. O que é que Deus queria através dos sofrimentos de Noemi? O que é que Ele pretende com o teu sofrimento, querido? É cumprir o propósito soberano dele na tua vida. É santificar e conformar você à imagem de Cristo. É cumprir seu propósito na história do mundo e na história do seu povo. Logo, meu querido, eu encorajo na noite de hoje, eu digo a você e digo ao meu próprio coração, não nos deixemos tomar pela amargura, não se entregue à desesperança, não viva com rancor. Eu quero lembrá-lo da analogia do tapeceiro. Talvez nesse ponto da sua vida você está olhando o tapete do avesso. Você não entende as linhas nubladas e tristes que o tapeceiro está fazendo ali. Mas quando chegar ao fim, quando ele apresentar a sua obra completa, você olhar pelo lado certo, você vai entender que tudo se encaixa e tudo serve ao nosso bem. É assim com o Senhor. Crianças, Rebeca, Vitor, Sara, nem tudo na vida é só alegria. Vai ter momentos muito difíceis da nossa vida. Muito difíceis. E nesses momentos difíceis, Aurora, a gente vai ter a tendência de ficar chateado com Deus lá. De pensar que Deus quer nosso mal, que Ele quer nos ver tristes. Mas uma coisa que é muito importante, a gente não consegue saber o que Deus está fazendo na hora que as coisas estão difíceis. Mas uma coisa é certa, sempre que vier uma dificuldade na sua vida, vai passar um tempo e você vai entender por que aquilo aconteceu. E aquilo ali vai servir ao teu bem lá. Ao teu bem, sabe? Sempre assim.
Porque nós estamos nas mãos de um Deus bom e sábio. E tudo que Ele faz é bom. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Bem rapidinho, para vocês entenderem o que, é que o pastor está falando. Em 2022, o pastor e a esposa, a gente perdeu um bebê que estava na barriga dela. Eu acho que talvez esse foi um dos maiores, períodos mais difíceis da minha vida, Davi. Eu chorei muito. Fiquei muito triste. E eu não consegui entender, Sara, por que Deus, naquele momento, permitiu que aquilo acontecesse. Só que hoje eu entendo, Davi. E no meu coração, não há nenhum tipo de tristeza com Deus. Não há nenhum tipo de ressentimento, sabe? Porque tudo que Deus faz é bom. E tudo coopera para o nosso bem. Em terceiro lugar, nós aprendemos com o livro de Ruth sobre fidelidade pactual. Você concorda comigo, querido, que teria sido mais fácil seguir o caminho de Orfa? Você lembra de Orfa? Seria mais fácil ter voltado a Moabe. Só que o problema de permanecer em Moabe e voltar aos seus deuses é morrer longe do Deus verdadeiro. É viver e morrer longe do Deus verdadeiro. E o que me intriga é que o ato de recebe de Ruth, a lealdade pactual dela, é muito parecida com o que Cristo exige de nós no Evangelho. O que Cristo exige de você no Evangelho? Olhe para mim agora, por favor. Entenda de uma vez por todas. Jesus Cristo não quer ser uma parte da tua vida. Ele não quer ser um apêndice, um pingente. Ele não quer fazer parte. Ele não quer só participar. Ele quer ser a tua vida. O Evangelho não exige nada menos do que compromisso absoluto. Você não vive mais para si. Você vive para Cristo. Então, quando ele descreve o discipulado, ele diz assim, ó: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, vai achá-la. Pois do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tentar salvar a vida, irmãos. Ou seja, tentar encontrar vida neste mundo, longe de Deus, fora de Cristo, é desperdiçar a vida. Mas quem perde a vida, presta atenção, quem perde, quem faz como Ruth, volta as costas para a sua terra, para a sua parentela, para os seus deuses, quem renuncia à própria vida para viver para Cristo, esse sim a encontra. E é o tipo de resposta que o Evangelho exige de você. O Evangelho diz: volte as costas para esse mundo, se arrependa do teu pecado, renuncie aos ídolos do teu coração e busque abrigo nas asas de Cristo. Jure fidelidade a Cristo pela fé e pelo batismo. Renove esse compromisso na participação da mesa do Senhor. Viva para Ele, comungue com o povo da aliança. Viva para Cristo. Crianças, Eric, Jesus, Ele quer tudo. Ele quer tudo que você é. Ele não quer uma parte lá, Davi. Ele quer a tua vida, Ele quer o teu coração. Não adianta, crianças, a gente ganhar tudo que o mundo tem a oferecer. Prazer, dinheiro, ser conhecido. Mas se no fim das contas a gente não tiver Jesus, não adianta nada. A gente vai perder a vida. Mas Jesus diz, ó, quando a gente decide não mais viver para nós, mas viver só para Ele, nós achamos a nossa vida. Viu, Cecília? Nós achamos a nossa vida. Essa é uma lição que adultos e crianças precisam levar muito a sério. Cristo quer ser a nossa vida. E por fim, irmãos, nós aprendemos com as figuras de Boaz, Obed e Davi. Boaz e Obed são resgatadores. Davi é o rei prometido e esperado de Israel. Mas a verdade é que nós precisamos de muito mais do que eles têm a oferecer. Nós vivemos em um mundo perdido, sem rei, sem esperança. E aí eu pergunto a vocês, do que o mundo precisa? O mundo precisa de um redentor. O mundo precisa de um rei. O mundo precisa do filho de Davi. O mundo precisa de um resgatador que faça por nós o que não somos capazes de fazer. Alguém que seja capaz de nos redimir do nosso pecado, prover salvação, nos manter protegidos em suas mãos até o fim. É o que você mais precisa. Você precisa do redentor e do rei. E esse redentor e rei
é anunciado em sombras no livro de Ruth. O livro de Ruth é o modelo do Evangelho. E este Evangelho é oferecido a você para a sua salvação. Receba Cristo. Creia nele para a sua salvação. Vamos orar nesse momento, Deus. Senhor, misericórdia, Deus. Tua palavra foi anunciada entre nós. E eu peço a Deus, em minha insignificância, Pai, em minha fragilidade, eu peço a Deus que teu Espírito faça, Deus, desta palavra frutífera no solo do coração de todos que aqui estão. Ó Deus, renova o compromisso do teu povo de pertencer a ti. Renova a nossa confiança na pessoa de Cristo, nosso Rei e Redentor. Que se porventura entre nós, pessoas perdidas em Moab, Deus, iludidas nos prazeres e ídolos que Moab te oferecer, eu peço que o Senhor as desperte, Pai. Converta-as das trevas para a luz. Abra-lhes os olhos para que elas possam ver a tua glória em Jesus Cristo. Que haja salvação entre nós, Pai. Que haja salvação entre nós. Não permita que esta semente seja esmagada, diluída, Senhor, no solo dos corações. Não permita que as preocupações deste mundo, o engano das riquezas, não permita, ó Deus, que Satanás remova, Deus, que esta palavra dê fruto no coração. Opera salvação entre nós. Renova o nosso ânimo, a nossa esperança no Senhor, no nome de Jesus. Amém.